Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui, quero dessa vez ser mais breve, né? Porque eu acabo falando demais, meus vídeos ficam muito longos. Talvez muitos não assistam por causa disso, mas vale a pena assistir, né? Fazer como os crentes bereanos, assistir com a Bíblia na mão, conferindo se o que eu estou falando está na Bíblia, se está conforme a palavra de Deus, se Deus está no negócio, né? O importante é isso, não é quem está falando. Muitos, hoje em dia, irmãos, é o que eu quero falar, e também quem não for crente, talvez assista esse vídeo. Eu quero falar sobre muitos que não pregam mais o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E esse é um dos motivos da decadência da igreja. Esse é um dos motivos, né, da igreja está sofrendo tanto como está. Porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que nós temos que fazer é pregar a palavra, principalmente o Evangelho genuíno de Jesus. E a sã doutrina, o Evangelho, a pessoa ainda não é crente, a pessoa ainda não conhece a palavra, a gente prega o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas. O que são as boas novas? É que Jesus Cristo veio, depois de muitas tentativas que Deus fez, para reconciliar os homens, a humanidade com Deus. Não foi possível porque todas as vezes os homens falharam com Deus, né? Ele tentou várias vezes, nosso Deus, né? Mas até o povo judeu ele conseguiu invalidar a sua aliança com Deus. Por isso o Velho Testamento ele ficou no passado, né? Mas não totalmente inválido. O Novo Testamento ele veio para substituir o Velho, e os judeus não aceitam isso, né? Eles ainda estão lá no passado, pensando que Deus é ainda daquele jeito, que eles têm que servir daquele jeito, né? Mas não, agora é de outro jeito. Não é mais do jeito do judaísmo, né? Do jeito do Antigo Testamento. Até a punição mudou. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas Deus está sendo misericordioso. Antigamente pecava, morria na hora. Era apedrejado, era atacado fogo. Era na hora, era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura, ligadura por ligadura. Era desse jeito o Velho Testamento. E Jesus Cristo, ele veio, né, oferecer à humanidade a reconciliação com Deus, pregando que se você se arrepender, se você deixar o seu pecado ou os seus pecados, que eu acho que todo mundo, a Bíblia diz, todo mundo peca, né? Não há homem bom na face da terra, a Bíblia diz, que seja justo e nunca peque. Acaba pode ser o mais pai de família, não bebe, não fuma, não faz nada, né? É só de casa para o trabalho, mas ele tem os pecados dele. E o pior deles é a incredulidade em Jesus Cristo. É rejeitar a salvação em Jesus Cristo. Esse é o pior.
Ele não bebe, ele não fuma, ele não faz nada. É um santo homem. É um homem bom, né? Muitos dizem, esse homem é bom, aquele é ruim, aquele é bom, aquele é ruim, né? Mas para Deus não tem isso não. Bom ou ruim tem que se converter a Jesus. Tem que deixar os pecados e seguir a Jesus. Ser batizado, se batizar, e eu quero aceitar Jesus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser batizado. Jesus Cristo disse, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Simples assim. Continua na sua vidinha de homem bom ou homem mau, né? E o interessante é que quem mais se converte são os homens considerados maus, considerados terríveis, né? E os bonzinhos religiosos, né, que fazem seus rituais, adoram suas imagens, acolá, né, vai para as suas seitas, para as suas heresias, está tudo bem, né? Mas mal sabem eles que estão indo para o inferno, porque não estão no caminho que é Jesus. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a culpa é de quem conhece a palavra, quem conhece o Evangelho. E nós temos que prestar, irmãos, muita atenção nesses últimos dias. Nós não podemos ir na onda desses que não estão mais pregando o Evangelho. Eu vou citar alguns nomes aqui, ou não vou citar nomes. Quem achar ruim que ache, que eu citei o nome do pastor preferido dele, ou da pastora, que nem existe pastora na Bíblia, né? Mas eu vou citar. E vou citar exemplos que aconteceram na igreja, né? Na igreja. Quem quiser achar ruim que ache. Mas a palavra tem que ser pregada e nós não podemos mais gastar tempo pregando besteira. Você não pode pegar um microfone numa igreja e gastar o seu tempo ou o tempo do povo com besteira, com baboseira, com heresia, com coisas que não estão escritas na Bíblia. Aí a minha indignação, ela surgiu por causa de um pastor itinerante. Eu já estou por aqui com esse negócio de pastor itinerante, pregador itinerante, cantor itinerante, vaso itinerante, profeta itinerante. Vá trabalhar, meu filho. E pregue depois do trabalho. O apóstolo Paulo fazia isso. E muitos não querem hoje nem trabalhar, quer viver do dinheiro das igrejas. E eu vou dar um alerta para os pastores, os líderes: parem de chamar pastor, pregador, cantor, profeta itinerante. Não existe esse ministério na Bíblia. Se você me mostrar esse ministério na Bíblia, né? Mesmo o crente, meu irmão, ele tem que pregar. A função do crente principal é pregar o Evangelho, né? E eu quero começar com uma passagem da Bíblia Sagrada, que está aqui em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, 1 Coríntios, eu estou aqui com minha Bíblia Almeida, revista e corrigida, que é a melhor que tem. Pare com essa besteira de Bíblia atualizada. Os pastores, pregadores, a minha Bíblia é atualizada, eu estou lendo na Bíblia atualizada, cheia de erros, cheia de buracos, cheia de lacunas, cheia de passagens tiradas, versículos tirados do contexto, né? Para enganar a igreja genuína de Jesus, para ela não ouvir e não se converter mais ainda, ou não aprender mais ainda. Essas Bíblias atualizadas,
tenha cuidado. Almeida, Revista e Corrigida. Eu estou aqui com a minha, todas as minhas Bíblias. Eu tenho 4 Bíblias. São Almeida, Revista e Corrigida. Tá certo? E eu estou com a Bíblia de Estudo Pentecostal, que ela foi escrita por João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Então ele merece, né, honra, merece respeito, principalmente dos assembleianos. E os assembleianos estão fazendo uma grande covardia com Almeida, que foi ele que traduziu. A Assembleia de Deus começou com essa Bíblia aqui, e ela vai ter que terminar com esta Bíblia. Os calvinistas atualizaram até a Bíblia Almeida. Tenha cuidado. As versões, quanto mais atualizada, pior é. Quanto mais atualizada, pior é. Tá certo? Então eu vou ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2. O apóstolo Paulo dizendo assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos a sabedoria dentre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Vou ler até o versículo 7, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao 7. O apóstolo Paulo dizendo para os coríntios, todas as cartas de Paulo têm um grande propósito. Se ele está escrevendo essa carta com essas palavras para os coríntios, é porque isso estava acontecendo no meio dos coríntios. Então ele escrevia, né? Deus revelava, ou algum irmão trazia notícias para ele mandava, né? Muitas vezes Silas, né? Tito, Timóteo, ele mandava uma pessoa ir lá, né? Um acompanhante dele, que estava ali, ele vai lá em Corinto, saber como é que está lá. A pessoa ia e trazia o relatório. Aí Paulo escrevia uma carta. Aí escreveu a primeira carta aos Coríntios. Depois escreveu a segunda. E opa, quando a pessoa escreve mais de uma vez, né, meu amigo? Porque diz que a igreja de Coríntios ela tinha todos os dons, ela produzia muito, cresceu muito, mas também tinha muitos problemas. Não podemos dizer que é por causa dos dons, que muitos pregam errado dizendo que é porque ela buscava só os dons. Não. É porque as pessoas de lá de Coríntio eram problemáticas mesmo. Não era por causa dos dons. Aí estão incentivando cada vez mais e abafando, né, a pregação sobre o poder de Deus, né, sobre a sabedoria que vem do Espírito e não da teologia, os dons espirituais. Meu irmão, eu prefiro ter um dom espiritual ou ministerial do que um curso de teologia. Eu não preciso de teologia para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Jesus. Sempre ganhei almas para Jesus, nunca precisei de 1,, da teologia dos homens. E eu vou chegar lá.
Então, o que é que está acontecendo? Muitos não pregam mais o evangelho genuíno. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, capítulo 2 logo no começo. Ó, irmãos, eu fui não com sublimidade de palavras, nem de sabedoria. O apóstolo Paulo, ele era um homem altamente inteligente. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que da época era talvez o bambambam dos teólogos dos judeus, né? Era um mestre das escrituras. Só tinha o Velho Testamento, então ele era mestre no Velho Testamento. E Paulo aprendeu com Gamaliel. Ele estudou com Gamaliel. Ele era o aluno mais evoluído de Gamaliel, o apóstolo Paulo. Não tinha para ninguém, era o apóstolo Paulo. Altamente erudito, falando alguns idiomas, tá certo? Grego, hebraico, sei o que, pá. Outra língua lá, licaônica. Não sei nem que língua é essa, mas o apóstolo Paulo falava. E ele era altamente culto, como Isaías, o profeta Isaías. Era erudito, sabia falar muito bem, sabia falar palavras difíceis. Se ele quisesse se amostrar para as pessoas, né? Falando palavras bonitas, impostando a voz, é como fazem hoje nas igrejas. O cabra faz um curso de teologia, lê 2 livros, aprende umas 3 palavras difíceis, aí já é conferencista mundial. Aí chega todo empacotado, né? O sapato do Marco Feliciano, e se achando, né, o maior erudito das igrejas. Mas o apóstolo Paulo disse: eu não fui com sublimidade de palavras. Eu fui com a linguagem simples, humilde, que o povo entenda o que é que a gente está falando. Sinceramente, irmãos, tem pregador que vai pregar na igreja, eu não sei nem o que é que ele está falando, para que é que ele está pregando, o que é que a mensagem dele quer dizer, para onde é que vai, para onde é que foi. Ele começa a falar, não tem começo e não tem fim, né? E a gente tem que entender que o evangelho não precisa das nossas habilidades. O evangelho não precisa dos nossos diplomas. O evangelho não precisa da nossa cultura. O evangelho, ele não precisa, né, da nossa erudição. Não precisa. E Paulo entendeu isso, ó. Entendeu? É isso que nós temos que entender. Aí hoje, muitos não pregam mais o evangelho simples. Não pregam mais a palavra de Deus. Aí ficam lendo livros e livros e livros e falando sobre livro tal, a calvinista tal e o calvinista tal e não sei o que, e não sai do canto. Ninguém entende nada, ninguém se converte, não tem cura, não tem milagre, não tem poder de Deus. E Paulo está dizendo aqui, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Nós não podemos ir pregar para uma igreja para se mostrar, para persuadir aquela igreja de que eu sou um grande pregador. Isso é uma babaquice, é uma besteira, negócio de grande pregador. Grande é só Jesus. Nós somos ovelhas. Temos que ser pregador. Todos os crentes têm que ser pregador. Aí hoje é um querendo ser mais que o outro, que a agenda, né, é de 30 dias, e nem se congrega, e nem toma santa ceia, e é só indo de igreja em igreja pregando besteira, só besterol.
que não traz resultado nenhum, né? Eu creio que Deus quer ver resultados. E para se ter resultados, não precisa de palavras bonitas, de pregações cheias de enfeites. Não precisa de palavras persuasivas, de sabedoria humana. Tem gente que prega igual o que leu num livro. Ele não crê que o Espírito Santo pode usá-lo e quer usá-lo com as próprias palavras. E eu sou assim, eu prego com as minhas palavras o que Deus manda eu pregar. E prego essas palavras que estão escritas aqui, que eu acabei de ler para você, né? Eu não cito nenhum pregador, nenhum teólogo. E se eu já citei, eu não cito mais. Eu vou pregar somente a Bíblia. E vou me dedicar mais em pregar o Novo Testamento. Que hoje em dia parece que estão enterrando o Novo Testamento. Preste atenção. Não sei se na sua igreja tem culto, quais são os dias. Mas na minha é só na quinta e no domingo. Que eu acho pouquíssimo. Tiraram um dia de culto. Mas antes era terça, quinta, domingo. Aí você vai na terça, Velho Testamento. Tá certo. Vai na quinta, Velho Testamento. Tá certo. Vai no domingo, Velho Testamento. Aí eu fico assim, oh meu Deus do céu, Velho Testamento de novo. Eles não vão pregar nenhuma vez no Novo Testamento. O que é que estão fazendo? Por que não pregam mais o Evangelho? Não tem mais o que tirar do Evangelho? Por que não pregam mais a sã doutrina? Então é por isso que as igrejas estão sofrendo. Mas hoje eu me indignei com esse pastor itinerante, e vou dizer o nome dele, porque o que ele fez foi em julho de 2024, mas apareceu hoje de novo, em 2026, quase 2 anos depois. Eu não sabia disso. E como ele direcionou a palavra, eu sou interessado, porque ele citou exclusivamente os autistas. Ele mexeu com os autistas. Ele discriminou os autistas. Esse pastor Washington Almeida, da Assembleia de Deus. Um pastor itinerante. E quando eu ouvi, parece que as pessoas botam só para cutucar mesmo. Mas foi uma boa que me deu essa inspiração. Porque eu custo muito para fazer um vídeo. Aí eu tenho que ter mais motivação, né? E esse pastor itinerante Washington Almeida, da Assembleia de Deus, ele pregou nos 90 anos das Assembleias de Deus. Eu acho que foi lá no Pará. Eu não sei se ele é de lá, não deu tempo de eu pesquisar bem, mas eu sei que essa palavra ele pregou no aniversário de 90 anos das Assembleias de Deus. Não tinha nada a ver ele citar o que ele citou. Por que ele não pregou o Evangelho? Eu vou dizer o que foi que ele falou. Por que ele não citou a palavra de Deus? Por que tem que falar coisa que não está na Bíblia? O que é que está acontecendo com esses homens? Foi em 2024, mas é recente. É recente. 2024. É atual. E é um assunto atualíssimo. Porque depois de uns tempos para cá, ninguém prestava atenção em autista. Há 2,
2 anos e meio atrás, eu nem sabia que era autista, eu sabia que eu tinha alguma coisa. Mas fiz o teste, fui no psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, fiz teste e tudo. O psiquiatra já me avaliando, ele disse: rapaz, você tem isso, tem isso, tem isso. O cabo era bom, o cabo é bom lá, doutor, psiquiatra. Aí descobri que eu sou autista. Agora sim, eu sei o que eu sou, eu sei o que é que eu tenho, eu sei o que é que está acontecendo. E agora eu estou vivendo na prática, na pele, o que está acontecendo. Eu disse, talvez no outro vídeo, que eu já fui discriminado várias vezes. Depois de ser diagnosticado como autista. Depois. Antes é que fui mesmo. Aí eu não sabia como me defender. Eu só ficava reclamando e brigando com o povo. Me defendendo. Agora não. Agora dizer, ó, você está discriminando um autista. Tirando a minha prioridade. Dizendo que eu não sou autista. Zombando da minha cara. E isso é crime. Discriminar a pessoa com deficiência. Discriminar pessoas com deficiência, seja ela mental, física, seja visual, seja a deficiência que for. Então esse pastor itinerante, Washington Almeida, em 2024, em julho de 2024, no aniversário das Assembleias de Deus, ele emprestou a boca para Satanás. Foi igual a Pedro, né? E Jesus disse: passa para de trás de mim, Satanás, que tu não tem parte nesse negócio. Quer dizer, falou com o Satanás que estava nos coros na boca de Pedro, o apóstolo Pedro. E muitos estão emprestando a boca para Satanás, dentro das igrejas. E principalmente esses pastores, pregadores, cantores, itinerantes, que saem pregando no meio do mundo, por causa de dinheiro, não quer trabalhar, não quer ter uma família, às vezes, eu não sei se ele tem família, mas deve ter, mas larga a família e sai pelo meio do mundo. Não dá assistência à mulher, como é para dar, aos filhos, como é para dar, e diz que está fazendo a obra de Deus, né? E o pior é quem investe nessas pessoas. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. Nós não aguentamos mais esses pastores itinerantes falando besteira, esses pregadores itinerantes falando besteira, esses cantores itinerantes louvando besteira. Eu não estou falando de quem louva verdadeiramente, de quem prega verdadeiramente, né? Mas abriu-se uma brecha gigantesca para Satanás. Porque esses pastores, esses pregadores, esses cantores vão, prega a besteira deles e vão-se embora. Aí o estrago fica aí no meio do mundo. E o pior agora é que é na internet. Eles gravam tudo. Antigamente, aí só quem sabia era a igreja local que aconteceu. Aí depois saía de boca em boca. Até chegar aqui, né? Se acontecesse lá em São Paulo, vinha bater aqui. Mas ia demorar muito. Agora não, meu. Caiu na internet, é em segundos. Eu não sei como demorou tanto para chegar aqui, que eu nunca tinha ouvido ele falar isso. Atacando os autistas. Aí o que foi que ele disse? Eu não sei que pregação ele estava pregando, qual era o incentivo dele, a motivação dele, a inspiração dele falar isso. Mas ele disse que, sabe por que tem muito autista hoje? A cada 100 crianças, 30% é autista agora. É porque
Os demônios estão visitando os ventres das mães, porque elas dão brecha, elas são desprotegidas, não sabem lutar espiritualmente. Aí o demônio vai lá e entra na criança e a criança nasce autista. E esse vídeo reapareceu agora, porque Satanás também é época de eleição e Satanás quer fazer a festa, né? Satanás quer fazer a festa e aproveita a brecha que esses homens dão, né? Ele falou, depois se desculpou em outro vídeo, mas já fez, meu amigo. Ele disse, não, eu não sou assim. Não, quem é? Sou eu. Que eu sou autista, eu que sou assim, preconceituoso. Isso se chama capacitismo. Você discriminar um deficiente, né? Isso é capacitismo, isso é crime. Eu estou cansado de dizer que isso é crime. Eu estou cansado de dizer que a discriminação, ela pode levar a pessoa para a delegacia, ser processada, pode ser preso ou não, se for réu primário e tiver bons antecedentes, mas se ficar recorrendo, né? E aconteceu comigo várias vezes. Eu tô cansado de dizer que isso é crime. Tô cansado de dizer, né? Para as pessoas pararem com isso, de discriminar os autistas, de falar besteira dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja, no microfone, para muita gente ouvir. O que é que tinha que esse homem abrir a boca e falar que autismo é demônio? O que é que tinha a ver com a pregação de Jesus Cristo? O que é que tinha a ver com o evangelho de Jesus Cristo? O que é que tem a ver com a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus não tem nada a ver com isso, irmão. Nem igreja nenhuma, nem pastor nenhum, nem ninguém tem nada a ver com isso. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se for para falar besteira, é melhor ficar calado, cale a sua boca. E tá cheio de líderes falando besteira, caindo na onda de Satanás. Não pregam mais o evangelho. Sabe por que estão pregando besteira? Porque não prega mais o evangelho. Não quer pregar mais a sã doutrina. Não quer pregar mais contra o pecado. Aí vão pregar besteira. E vão pecar pregando besteira. Porque o que ele falou é mentira. Aonde que está escrito na Bíblia Sagrada que autismo é demônio? Me diga onde, me mostre na Bíblia Sagrada. Há casos de doenças e enfermidades que podem ser causadas por demônios. Tinha uma mulher encurvada na Bíblia. E Jesus disse, esta filha de Abraão está aprisionada há 18 anos por Satanás. Aí ele, expulsou o demônio. A mulher se endireitou. Ela vivia olhando para o chão, encurvada. E Jesus curou. Nenhum fariseu, nenhum sacerdote, ninguém curou aquela mulher. Mas Jesus curou. Porque Jesus, ele veio para isso. Para lutar contra os demônios. E não dar lugar aos demônios. E não fazer a obra dos demônios, ele veio fazer a obra de Deus. Que é lutar contra os demônios. Tem casos que pode ser um demônio. Também tinha aquele rapaz que o filho chegou, mestre, tem um demônio que pega o meu filho e balança ele, sacode ele, joga ele na água, joga ele no fogo.
Jesus, sai Satanás. Tem casos que é demônio, mas muitos não é demônio. Teve um cego de nascença que os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Ele, o pai dele, a mãe dele? Quem foi que pecou para ele nascer cego? Ele disse: nem ele, nem o pai dele, mas essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Aí vem um pastor itinerante, o Washington Almeida, da Assembleia de Deus, da igreja que eu faço parte, um assembleiano. E cadê o Espírito Santo para controlar a boca deste homem? Eu acho que ele está deixando de lado o Espírito Santo para pregar. E estão se confiando muito em coisas que não tem nada a ver. O que é que tem a ver autismo numa pregação? Não tem nada a ver. O que é que tem a ver? Né? Numa pregação de um aniversário de 90 anos da Assembleia de Deus. Estão deixando de pregar o evangelho genuíno. E nós não podemos mais aceitar essa abominação dentro das igrejas, de chamar pregadores itinerantes. Às vezes não dão oportunidade para nós, como eu falei, tiraram minhas oportunidades, não me disseram por quê. Na igreja atual que eu estou, ele não diz por quê que deixou de me dar oportunidade, porque eu dava aula da escola bíblica, deixou também de tirou, e sem dizer o porquê, né? É uma prova, é um teste. O que é? É porque eu falo, é porque eu não falo, é porque eu não sou calvinista. Eu entendi que é porque eu falo mesmo o que eles precisam ouvir. E um dos exemplos é esse. O pastor estava no púlpito, com o microfone na mão. Eu não sei o que é que tinha a ver ele falar aquilo dali. Mas tem outra que falou besteira, uma tal de pastora, que não existe pastora, uma falsa pastora, Helena Raquel, foi pregar nos Gideões e disse, olha aí, se não é coisa do diabo, se não é o diabo que está usando a boca desse povo, que sai pregando por aí, diz que nas igrejas os pastores acobertam os pedófilos, acobertam quem bate na mulher. Ela falou, eu vou denunciar. Aí denunciar o quê, minha senhora? Quem foi que acobertou? Quem é que está cobertando? Pedófilo? Quem é que está cobertando espancador de mulher? Quem é? Diga aí. Ela não diz. Por quê? Porque estão deixando de pregar o evangelho. Uma pregação inútil que não tinha nada a ver com coisa nenhuma, não tinha para que falar aquilo dali. E eu disse, aí o pastor foi defender esta mulher. O pastor na igreja, no púlpito, foi defender esta mulher. Orem pela Helena Raquel. Eu digo, eu vou orar, é para ela ir para casa dela e varrer a casa dela e lavar os pratos dela, para ela fazer o que ela tem que fazer, que é cuidar do marido dela, cuidar dos filhos dela, cuidar da casa dela, lavar a roupa deles. É isso que ela tem que fazer. Eu não estou sendo machista, não.
Mas não existe essa história de que os líderes acobertam agressão à mulher, acobertam pedofilia. Isso é mentira do diabo. Aí eles, irmão, isso acontece mesmo. Eu digo, aonde que acontece? Que eu não vejo. E se acontecer, se ficar sabendo, se o pastor ficar sabendo, ele disciplina o cabra. Vai lá na casa conversar com o casal. É desse jeito. Tira ele dos trabalhos, afasta ele, que eu não vejo esse acobertamento, não. Então ele foi defender a pastora de esquerda. Aí o que foi descoberto? Que ela é de esquerda. Ela é feminista. Ela é do lado do Lula, ladrão. Né? Ela é. Eu acredito que foi paga para dizer isso. Para difamar a igreja. Que os comunistas não gostam da igreja. Meu irmão, está acontecendo muito isso. Veio um tal de pastor Eliseu Rodrigues, da Madureira. Outro caso, dizer que eu meto a bala mesmo. Quem entrar na minha casa eu meto é bala. Eu digo, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Não, legítima defesa. Certo, legítima defesa, certo. Mas onde está na Bíblia? Aí lá no Velho Testamento tem um caso, né? Que se o ladrão entrar na sua casa, tal, pá. Certo. Mas que pregação é essa? Que ensinamento é esse que eu não vejo Jesus Cristo ensinando? A gente ficar armado esperando o ladrão entrar e meter bala nele. Eu não vejo esse ensinamento no Novo Testamento. Só tem uma passagem no Velho Testamento. E esse pastor Eliseu Rodrigues vive pregando por aí, para lá e para cá. E ele disse que cobra mesmo. Quanto é que ele cobra, né? Vou ligar para ele para eu saber quanto é que ele cobra. Certa feita, o pastor Abílio Santana. Ele não tinha o que fazer, não tinha o que pregar. Ele pregou que Jesus era rico. Tinha uma casa de praia. Jesus era muito rico. Meu irmão, isso não está na Bíblia Sagrada. Estão deixando de pregar o Evangelho para pregar besteira. Jesus Cristo, ele disse, eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus disse que não tinha nem um travesseiro, que a casa que ele tinha nem dele não era. Ele foi-se embora e deixou a mãe dele aos cuidados de outros. Quando ele foi morrer, ele disse, João, cuida da minha mãe. Aí olhou para a mãe dele e disse, mãe, tá aí o teu filho, o João, agora é o João, viu? E morreu. Pastor itinerante, pregador itinerante, até pastor de igreja mesmo, caindo no golpe de Satanás. O diabo está lutando contra a igreja. E a área que ele está mais atingindo é a pregação do Evangelho. É a área que o diabo está mais investindo. É em falsos profetas, falsos pregadores, falsas mensagens, falsos cantores. Meu irmão, pregue o Evangelho que você não vai errar.
Para que você vai defender Helena Raquel? Para que você vai pregar que o autismo é um demônio que entra na barriga da mãe? Para que você vai pregar que vai meter bala mesmo, hein, Eliseu Rodrigues? Para quê? Meter bala. E tu é o Lampião, é o Durango Kid, tu é o quê? É o John Wayne, tu tá no Velho Oeste. Prega o evangelho, meu filho. Deixa de falar besteira. Porque o diabo pega essas palavras e causa o embaraço na mente das pessoas. Quem fala isso são os calvinistas, o negócio de mete bala mesmo. Eu já ouvi Augusto Nicodemos dizendo, eu meto bala mesmo. Diga aí, muito bem. Porque não crê que Deus pode proteger a sua casa. Eu creio que Jesus protege a minha casa. Eu creio, protege a minha família. Se acontecer, meu irmão, foi permissão de Deus, aconteceu, virou manchete, pronto e acabou-se. Agora a gente crê em Deus para nos proteger. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem segurança não faltará. Nem a paz dentro do meu lar não faltará. Pode acontecer? Pode, meu irmão. Tem cristãos, crentes sendo mortos todos os dias na África. E Deus não está vendo não um negócio desse? E eles pegam em arma para ir matar os bandidos? Né? O que é que Abílio Santana abre a boca para dizer que Jesus era rico, rapaz? O apóstolo Paulo disse, a minha pregação consistia em Jesus e esse crucificado. Prega sobre Abraão, Isaac, Jacó, Joaquim, José, Antônio. Prega sobre todo mundo, menos sobre Jesus e esse crucificado. Eu já estou por aqui das pregações dos calvinistas. Eu não aguento mais, porque eles chegaram nas Assembleias de Deus já. Eles não precisam mais nem vir. Eles já botaram na mente dos líderes. Você tem que pregar expositivamente. Onde é que está escrito na Bíblia que eu tenho que pregar expositivamente, meu filho? Aonde é que está escrito aqui na Bíblia que eu tenho que pregar expositivamente? Está escrito na Bíblia. Olha, a sua pregação tem que ter o início, tem que ter o desenvolvimento, você tem que fazer um esqueleto. Esqueleto é uma conversa, meu amigo. Eu tenho que pregar o evangelho com poder pentecostal na minha vida. Está aqui o apóstolo Paulo dizendo, a minha pregação, né? As minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Hoje em dia não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais expulsão de demônio, não tem mais manifestação do Espírito Santo. E os pastores cheios de mosca na boca, a boca cheia de mosca, tudo engolindo mosca, e a pregação genuína, nada. O evangelho, nada. Poder de Deus, nada. Demonstração do Espírito Santo, nada. Você não pode mais ter uma visão, uma revelação. Se você for profetizar, diz que é profetada.
Se tiver uma visão, diz que é visagem. Mas se vier um pastor itinerante desse falar pela boca do demônio, eles aceitam. Se vier o Abílio Santana dizer que Jesus é rico, eles aceitam. Se vier a Helena Raquel dizer que os líderes das igrejas acobertam, né, espancamento das esposas, eles aceitam. Se vier o Eliseu Rodrigues dizer que mete bala, é o lampião, né? Eles aceitam. Mas não aceita a demonstração do Espírito Santo mais. Isso tira a vontade da gente de pregar, a vontade da gente de participar. E eu saí do quadro de obreiro por causa disso. Me calando e me atacando. Me calando e me atacando. Ele não pode fazer nada mais. Eles querem que a gente pregue igual um robô, um boneco, uma marionete de calvinista. Mas eu não. Eu sou da raça do apóstolo Paulo. A minha pregação ela vai ser a mesma até o dia de eu morrer. Se não deixarem mais eu pregar, tchau. Adeus. Né? Fique aí com a sua pregação calvinista. E reclamando, porque ninguém aceita Jesus, ninguém se converte, não tem manifestação, não tem milagre, não tem cura, não tem derramamento do Espírito, batismo com o Espírito Santo, não tem mais. Em muitas Assembleias de Deus, acabou-se. Acabou-se. Não tem mais batismo com o Espírito Santo em muitas Assembleias de Deus. É só a letra seca. É só aquela letra incrédula. Nem eles acreditam no que eles falam. Ainda fica dizendo, eu sou pentecostal, eu sou pentecostal. Só na teoria. Mas na prática, ó, morreu. Acabou-se, meu amigo. E vocês não querem um avivamento e não querem deixar ninguém ser usado por Deus. Primeira Coríntios 2, revisem em casa. Marcos 16, o que é que diz Marcos 16? Mateus, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Por que é que eu estou perdendo tempo pregando Abraão, Isaac, Jacó, Joaquim, Manuel, Esther, Ruth? Por que é que eu estou perdendo tempo? Porque a pessoa não vai ter fé para a salvação. Ela só vai adquirir fé para a salvação se eu pregar o evangelho. Que é o que eu disse no começo. O que é o evangelho? São as boas novas. Jesus veio para perdoar os seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, se você deixar os seus pecados, se você seguir Jesus, se batizar nas águas, tem que se batizar nas águas. Se não der tempo, não se preocupe não. Porque o ladrão da cruz não deu tempo dele se batizar nas águas. Mas se desse tempo, ele tinha se batizado. Mas ele foi para o céu. Aí tem gente que quer pegar isso daí e fazer uma doutrina. Mas não pode. Jesus diz, quem crê e for batizado. Está aqui, palavras de Jesus Cristo. É quem crê e for batizado. Você tem que crer em Jesus e se batizar nas águas, mergulhar. É a cabeça, tronco, tudo. Braço, perna. Você tem que mergulhar numa água, seja ela qual for. E um representante testemunhando que você se batizou, que você firmou aquele compromisso com Jesus.
Porque ali você está dizendo para Jesus que eu estou morrendo agora para o mundo e renascendo para Deus, para ser uma nova criatura. Isso é batismo. Não é as gotinhas na cabeça, não. Aquele de católico, de presbiteriano, de não sei quem, gotinha na cabeça, não vale não, irmão. Vale não. Quem é que diz? É a Bíblia. A palavra batismo quer dizer mergulho. Tem que mergulhar. O batismo com o Espírito Santo é um mergulho que Deus dá em nós com o Espírito Santo. A gente mergulha no Espírito Santo. Batismo nas águas. É só as gotinhas na cabeça, é? Então um conta-gota pode, né? Um conta-gota. Ele pega um conta-gota e pinga na cabeça das pessoas. Mas não é. É mergulhar, afundar e voltar. Que ali é o sepultamento. E é uma simbologia muito séria, que muitos estão deixando de cumprir. Diz que crê, mas não se batiza. Anos e anos numa igreja. Não me batizo porque eu não sou casado. Ai, não quer casar não? Quer viver amaziado com a mulher, né? Quer viver amancebado, né? Como diziam os antigos. Mas não pode não, meu filho. Tem que casar para se batizar. Tem que se regularizar para se batizar. Muitos não pregam mais. Isso é evangelho genuíno que eu estou pregando para vocês aqui. Quem é minha testemunha? É o meu Deus. Se eu estiver mentindo, falando errado aqui, Ele não vai mais deixar eu pregar. Ele vai me tirar de campo. Entendeu? 2 Timóteo 4,2. Olha o que é que diz 2 Timóteo 4,2. Vou já terminar aqui para não ficar 2 horas de vídeo. Vamos lá, 2 Timóteo 4,2. 2 Timóteo 4,2. Aqui, 2 Timóteo. Na minha Bíblia Pentecostal, Almeida, revista e corrigida. Não é atualizada. Tá tudo aqui. Foi tirado nada. Pregues a palavra. Instes a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pregar o quê? Palavra de Deus. Autismo é demônio que entra na barriga das mulheres. Isso é palavra de Deus? Está escrito na Bíblia Sagrada? Orem pela Helena Raquel. Está escrito na Bíblia Sagrada para eu orar por ela? Você tem que ter um revólver para meter bala que entrar na sua casa. Isso está na palavra de Deus? Está no Novo Testamento isso daí? Está nas palavras de Jesus, dos apóstolos? Tá, Eliseu Rodrigues? Eu queria tanto que ele assistisse isso. Eu queria tanto que esse pastor Washington Almeida assistisse isso daqui. Eu queria tanto que o pastor e a Helena Raquel assistisse isso daqui. Eu queria tanto que o Abílio Santana assistisse isso daqui, que ele me mostrar aonde é que está na Bíblia que Jesus era rico. Se Jesus disse que era pobre. Se lá em Zacarias diz, ai se vem o teu rei, pobre e humilde, montado num jumentinho. Isso é Bíblia. Está escrito na Bíblia aqui, ó. Jesus viria e ele veio, aconteceu. Ele entrou a entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, pobre e humilde, mas ovacionado por todo mundo. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, ao filho de Davi.
Encheu de inveja o coração do Herodes, o coração dos demônios, dos fariseus, dos sacerdotes endemoniados, achando que era santo demais, né? Mas já tá, ó, pra lá do inferno há muito tempo. Porque não querem saber de Jesus. E hoje, irmão, muitos não pregam mais o evangelho de Jesus. Eu nem escuto mais nenhum pregador de internet. Eu só fico sabendo porque aparece de vez em quando, pá, na cara da gente assim. Aí hoje apareceu este Washington Almeida, pastor itinerante, dizendo que eu nasci autista porque um demônio entrou na barriga da minha mãe. Aí mexeu comigo. Aí mexeu comigo. Porque isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. Minha mãe não disse, só entrou um demônio e tu nasceu desse jeito aí. Tá certo que ela não era crente. Mas aceitou Jesus depois. Depois que eu nasci, minha mãe, 6 anos depois, ela aceitou Jesus. 6 anos depois, em 1980. 82. Foi, 82 ela aceitou Jesus. Meu irmão pequeno tinha 2 anos e teve câncer maligno no intestino. E ela aceitou Jesus e o menino foi curado. Manifestação genuína de Deus. E quando a gente prega o evangelho genuíno, manifestações de Deus acontecem. Pessoas são curadas. Eu já vi várias pessoas, vários testemunhos, né? Na outra igreja que eu estava, apesar dos calvinistas lá, toda a igreja que eu dirigi umas 4 igrejas durante uns 11 anos. Toda a igreja que eu dirigi tinha cura, tinha milagre, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha manifestação do Espírito Santo. Toda a igreja que eu dirigi. E eu saí por causa dos calvinistas. E eu estou sendo impedido por causa dos calvinistas, que não querem ouvir a minha pregação. Quem está perdendo são vocês. Eu não estou perdendo nada. Quem está perdendo é a igreja, não sou eu. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir besteira de pastor Washington Almeida, de pastor Eliseu Rodrigues. Eu não vejo um milagre esses homens pregando. Você não vê uma pessoa aceitando Jesus. Não vê mais. A Abílio Santana a gente via, mas eu não vejo mais. Eu também não assisto mais. Não me interessa mais. Porque não pregam mais o evangelho no poder de Deus. Não pregam mais o evangelho no poder de Deus. Pregue a palavra. Pregue somente a palavra. Não precisa introduzir nada para enfeitar esta palavra. Ninguém quer saber se você acha que autismo é demônio. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber se você quer meter bala em alguém. Viu, Eliseu Rodrigues? Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber de Helena Raquel. Eu não quero. Pessoa difamando a igreja. Ela foi pregar nos Gideões missionários. Para todo mundo. Lá é uma multidão. Não sei nem quantas mil pessoas cabem ali dentro. Eu nunca fui e parei com essa besteira de querer ser pregador de Gideões. Porque isso daí não salva. Eles só querem é se mostrar e ganhar dinheiro das igrejas, dizendo que é pregador de Gideões. Mas isso não impressiona a Deus. Tá aí, prega besteira. Helena Raquel. Vai se queimar. Viu? Vai se queimar. E quem defende Helena Raquel se queima também. Abílio Santana.
Ele não prega mais como pregava antes. Caíram da graça, né? Mateus 28, 19 e 20. Vamos lá, para terminar. Estamos terminando. Mateus 28, 19 e 20. Estou aqui ao vivo com a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Pentecostal, até o tutano. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, olha aí o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e o Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras de Jesus. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as. Os pastores não estão mais preocupados em batizar. Estão mais nem aí. Parece que eles... Não sei o que é que está passando não na cabeça dos pastores. Que a nossa preocupação, irmão, é ganhar almas. É ver as pessoas se batizando. Depois é ver as pessoas produzindo. As pessoas só vão produzir se estiver cheia do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo. Coisa que os calvinistas não acreditam e já incutiram na cabeça de muitos assembleianos para não falar mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Para os crentes não receber mais o batismo com o Espírito Santo. A gente só produz alguma coisa, irmão, depois do batismo com o Espírito Santo. Todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. A igreja primitiva começou, todo crente era batizado nas águas e no Espírito Santo. Nas águas e no Espírito Santo. Tem ocasiões que era primeiro batizado com o Espírito Santo, como na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, primeiro... Os parentes todinhos de Cornélio, né, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, todos foram batizados com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro pregando aqui, quando ele pregando, de repente a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo. Foi Lucas, o médico, que escreveu Atos dos Apóstolos. E ele escreveu: quando Pedro estava pregando, caiu sobre eles o Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas estranhas. É Bíblia, isso aqui é Bíblia, irmão. E é o que a igreja está precisando, e os pastores com a boca aberta, cheia de mosca, né? Comendo mosca, engolindo mosca, e as pessoas para ser batizadas com o Espírito Santo, e as pessoas para ser curadas, e as pessoas para receber algo de Deus, uma profecia, uma visão, nem que seja, né? Antigamente a gente fazia isso, mas eles nem deixam mais a gente fazer e nem querem fazer. Quero ver como é que vai ficar esta igreja daqui para frente. Se não se despertarem e voltarem a fazer o que fazia antes. A reclamação de Deus é essa: volte a fazer o que você fazia antes. 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9:16 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, presta bem atenção, 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, ai do pastor, ai do pregador itinerante, ai do Eliseu Rodrigues, do Washington Almeida, da Helena Raquel, do Abílio Santana e de muitos e muitos outros aí,
que cobra para pregar. Paulo está dizendo aqui, não é só com ele não, viu, irmão? É com todos nós que ele está dizendo. Esse ai de mim. Essa obrigação é imposta a todos os crentes. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim. Sabe por que muitos pastores estão ai, porque não prega mais o evangelho, é só blá, blá, blá. Só blá, 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 calvinista. Só besterol. Só falando besteira que não tem na Bíblia. Prega tudo quanto é nome da Bíblia, mas não prega o evangelho. E Jesus está mandando você acordar e pregar o evangelho, meu filho. Poder de Deus. Deus quer expulsar demônio, curar os enfermos. Deus quer operar milagre, desentortar irmãs. Deus quer fazer maravilha dentro da igreja e os pastores engolindo mosca. E impedindo quem quer pregar. Isolando quem quer pregar. Calando a boca de quem quer pregar. E Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês. Desse pastor Washington Almeida, Deus vai cobrar dele. Essa aberração que ele pregou em julho de 2024. Que autismo é coisa de demônio. Você não tem nada a ver com autista, meu filho. Você tem filho autista por acaso? Você é autista por acaso? Então você não sabe de nada. Eu sei que eu nasci autista. E hoje tenho 52 anos de idade, 26 vou fazer de que eu sirvo a Jesus. E quem tem demônio serve a Jesus, eu nem deixei de ser autista. Então ainda estou endemoniado. Esse cordão aqui quer dizer que eu estou cheio de demônio, é? Washington Almeida. Mas Deus vai cobrar cada palavra. A Bíblia diz, por tuas palavras você vai ser condenado ou justificado. Só procurar no Google aí que vocês acham. Eu não vou mais... Por tuas palavras você vai ser condenado ou justificado. Por tuas palavras. Pregue o evangelho. Pregue a Bíblia. Abra a Bíblia, rapaz, e vá pregar. Não caia na cilada do diabo. Não empreste a sua boca para Satanás, não, meu filho. Eu sou um grande pregador. Você pensa que você não pode emprestar sua boca para Satanás? Eu sou pastor. Rapaz, ultimamente, viu? Quem está mais emprestando a boca para Satanás parece que são os líderes. E é justamente isso mesmo que o diabo quer, usar os líderes para não pregar mais o evangelho, pregar besteira, pregar coisas que causem polêmica, para o povo se dispersar, o povo sair, o povo ficar com raiva, o povo... Vá pregar o evangelho, meu filho, vá curar, vá libertar, vá expulsar demônio. Tem pastor que só prega a mesma coisa, meu irmão. Não aguenta mais. O povo não aguenta mais, meu. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Por isso que está cheio de ai. Viu, pastor? Viu, pastores? Viu, crentes? Por isso, muitos ais. Muitos não pregam mais o evangelho genuíno de Jesus. Está na hora de voltar. Voltar a pregar o evangelho. E denunciar esses pastor itinerante, pregador itinerante, cantor itinerante, essas falas absurdas que saem dessas bocas,
E eu falo mesmo. Se não gostar, meu filho, lavei minhas mãos, ó. Tô nem aí. Gostou não, porque eu falei? E eu não gostei não de ter ouvido que um demônio entrou na barriga da minha mãe e eu nasci autista. Mas o que é que eu vou fazer? Pregar o evangelho para esse homem de novo. Porque não sabe nem discernir o que é demônio ou o que não é demônio. Existe um dom na Bíblia, eu vou falar de novo. Dom de discernimento do Espírito. De espíritos. Peço o dom de discernimento de espírito para você saber se que vai sair da sua boca é de Deus ou não. Até para isso a gente tem que ter discernimento. O que vai sair da minha boca, será que é de Deus ou não é? Se eu defender a Helena Raquel, é de Deus ou não é? É não. Que ela quer causar divisão na igreja. Ela é feminista, ela é de esquerda. E não existe cristão de esquerda. Né? Então nossas congregações estão precisando de ouvir o evangelho, de viver o evangelho, de crer no evangelho. Só haverá salvação com a pregação do evangelho. Você pode pregar de Gênesis até Malaquias. Só haverá salvação se você pregar o evangelho. Tem gente que prega de Gênesis a Malaquias, não passa de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Eu quero ver você pregar o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Atos, Romanos, Coríntios, por aí vai. Gálatas, Efésios. Bora pregar o evangelho. Bora ver o poder de Deus, buscar o poder de Deus. Bora orar para o povo ser batizado com o Espírito Santo. Bora expulsar demônio, curar os enfermos, operar milagres. Essa era a obra que Jesus fazia. Ele não pregava essas besteiras aqui não, que vocês pregam. Vocês ficam falando em podcast. Esse Eliseu Rodrigues só vive em podcast. Grande besteira. Só falando besteira. Só falando besteira e o diabo capitando, ó. E às vezes o diabo dizendo, vai, fala, mete bala, vai, mete bala, eu meto é bala. Isso não é de Deus não, viu, irmão? Essa fala aí não é de Deus não, viu, Eliseu Rodrigues? Alguém manda esse vídeo aí pro Eliseu Rodrigues, pro Austin Almeida, pra Helena Raquel, pro Abílio Santana. Vamos falar sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento. Tá certo? Então deixo aqui mais uma vez, muitos não pregam mais o evangelho genuíno. Por isso a igreja está sofrendo. Por isso eu estou sofrendo, você está sofrendo, nós estamos sofrendo, as ovelhas estão sofrendo, os líderes estão sofrendo, porque estão mudando a pregação. Tem que voltar tudo de novo e voltar a pregar o evangelho. Tem que tirar o calvinismo, tirar a prosperidade, tirar essas babaquices aqui que esse povo fala. Tirar a Helena Raquel, tirar a Abílio Santana, Eliseu Rodrigues, o Austin Almeida. Tem que tirar todo esse povo. E pregar o evangelho. O povo está precisando é disso. E ai de nós se nós não pregarmos o evangelho. Eu vou ficando por aqui. 1h e 20 minutos, já falei demais, né? Uma boa noite, bom dia, se você for ver de dia, uma boa tarde. Eu vou colocar nos meus stories, no meu status, esse vídeo de novo no Facebook, para ver se viraliza. Amém? Pois uma boa noite, a paz do Senhor a todos.